8 horas e 53 minutos, a gente volta a falar do incêndio que a Natália Teixeira trazia aqui para os ouvintes da Band News FM, informação compartilhada pelo WhatsApp 999026970. O Gustavo Silema tem informação de agora do Corpo de Bombeiros. Gustavo. Isso, Maurício, Corpo de Bombeiros que foi acionado por volta de 8h22 da noite desta quinta-feira. Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, incêndio em uma residência na Estrada dos Palmares, no número 455. Militares do quartel de Santa Cruz que foram acionados para essa ocorrência. Eles recebem agora o apoio do quartel de Itaguaí. Incêndio que ainda, segundo o Corpo de Bombeiros, não há informações de feridos. No entanto, segundo as imagens, enviadas por nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp, mostram que o incêndio já atingiu grandes proporções. Os bombeiros agora tentando controlar essas chamas. Incêndio em residência, não especifica se é uma casa, se é um apartamento, mas é nas imediações do conjunto Minha Casa Minha Vida, em Santa Cruz, na Estrada dos Palmares. Marcos Lacerda tem outras informações. Lacerda. A Defesa Civil do município do Rio de Janeiro também já está a caminho, com equipes da zona oeste da cidade. As informações iniciais dão conta que não se trata do incêndio nos prédios do Minha Casa Minha Vida, e sim em edificações que foram construídas no pátio do condomínio Minha Casa Minha Vida. Muitos barracos de madeira, enfim, as pessoas moravam nessa área, com esses imóveis construídos ali de maneira irregular, e é um incêndio de grandes proporções. Quem está acompanhando a nossa live está vendo a dimensão do fogo e o Corpo de Bombeiros tendo trabalho. Pelas imagens a gente vê a altura das labaredas, é um incêndio bem forte nesse momento. Mais um tivemos, Maurício, no centro do Rio de Janeiro, que a Júlia Kallenbach está acompanhando, e agora esse incêndio lá na região de Santa Cruz. A gente vai acompanhar, trazer com os ouvintes da Band News FM também a participação deles, para a gente entender um pouco melhor o que foi esse incêndio. Mas Corpo de Bombeiros e Defesa Civil já acionados. E a gente lembra, Lacerda, Gustavo, ouvintes da Band News FM, se você está por perto, se você está próximo a esse incêndio, a gente recebe a sua informação, a sua opinião, a sua informação, os seus vídeos, as suas imagens pelo WhatsApp 999026970. A gente te coloca no ar para falar sobre o que está acontecendo nesse momento. Vocês, ouvintes, são os olhos da Band News FM nesse momento aí na região de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, confirmando 2 quartéis do Corpo de Bombeiros acionados para o trabalho de combate às chamas. Como informou Marcos Lacerda, um imóvel construído irregularmente no terreno desse condomínio Minha Casa Minha Vida destruído pelo fogo. O trabalho do Corpo de Bombeiros é justamente apagar essa chama para que elas não se alastrem. O que os ouvintes falam, Maurício, que não seria nem apenas um imóvel, seriam várias casas construídas no terreno. De barraco, de madeira, tudo mais, dentro desse terreno do Minha Casa Minha Vida. Até a Natália está interagindo com alguns ouvintes que trouxeram essa percepção também. A participação dos ouvintes, Natália. O Maurício, os ouvintes estão participando. O ouvinte que mandou mensagem, um dos primeiros que mandou aqui, ele fala que está pegando fogo nessas construções que foram feitas ali dentro do condomínio Minha Casa Minha Vida. Ele fala que esse incêndio não seria exatamente no prédio do Minha Casa Minha Vida, seria nessas construções que fizeram. Ele fala que é um incêndio de grandes proporções. Ele falou que tem muita fumaça saindo, uma fumaça bem densa. Então a gente segue acompanhando aqui na programação, Maurício. Olha, Maurício, eu acabei de receber um vídeo aqui, até eu caminhei para o Pedro Idobal agora para ele colocar na nossa live, que mostra exatamente a dimensão do local do incêndio, no que é o incêndio. Exatamente diversas casas de madeira, os bombeiros já combatendo o incêndio. A gente tem o ouvinte na ponta da linha para trazer a participação dele. Luana falou com ele. Fala, Luana. O Leandro Lacerda, ele tá bem nervoso, claro, diante de toda essa situação, e traz agora o relato. Aí, Leandro, o que você pode descrever aí pra gente? Eu posso descrever o inferno em chama, gente. São 450 famílias sem casa, desesperadas, pessoas se arriscando aqui para poder tirar o filho do fogo, para poder tirar um bujão, tirar uma televisão. As pessoas estão perdendo tudo. Não tem onde morar hoje, não tem onde ficar abrigado. As pessoas estão perdendo tudo. E, teoricamente, já não tinha nada, mas tinha dignidade. Um espaço pequeno de madeira e telhado. Até esse espaço está perdendo. Até essa dignidade está perdendo por causa do poder público. O Crivella veio aqui, falou que ia dar lugar social do pessoal e que ia tirar. Ele fez campanha do filho dele. Ele fez um monte de coisa. Mas Leandro, ele não tirou ninguém. Leandro, a corrupção é a culpada por esse incêndio. A corrupção já está aqui 3 anos nessa comunidade. Já passou em tudo contra a mídia. Leandro, como é que estão as pessoas nesse momento? Fugindo com seus pertences, tentando escapar para um local seguro? Como é que os moradores estão escapando? Está todo mundo na rua. Se o senhor vir aqui, o senhor vai ver mais de 400 geladeiras no meio da rua.
televisão, mancha de roupa, balde, panela, pessoa com 5 quilos de arroz correndo para lá, pessoa correndo com a bolsinha de comida, desesperado. Leandro, esse incêndio, ele começou o quê? Tinha imóveis que foram construídos de madeira no pátio desse Minha Casa Minha Vida, ou já começou a atingir também os prédios? Como é que esse incêndio começou? Vocês tiveram alguma dimensão inicial? Ó, a dimensão é catastrófica. A dimensão é catastrófica. Ele começou em um barraco, mas aqui são 450 barracos colados um do lado do outro. Cada beco tem um espaço de 30 centímetros. Então foi muito rápido para lamber tudo. A nossa luta agora aqui é para não pegar nos prédios. Mas os moradores do prédio estão tudo descendo. Já tem janela instalando, as paredes estão aquecendo, está todo mundo saindo dos prédios que está ao lado dos barracos. Leandro, só para a gente entender então, esses barracos que foram construídos aí no pátio do condomínio Minha Casa e Minha Vida, são cerca de 400 famílias nesses barracos, então é uma dimensão bem grande, né? 450 famílias. Nesses barracos, nesse espaço pequeno, 450 famílias morando nesse prédio, e isso tudo que a gente acompanha, vê as imagens que a gente vem recebendo, esse fogo aí, a dimensão então bem grande, mas 450 famílias, e felizmente não temos informações de feridos. Vocês também que estão aí nesse incêndio conseguem identificar isso? As pessoas, não tem ninguém sendo buscado, todos já conseguiram se comunicar? Irmão, hoje aqui todo mundo é família. Hoje aqui todo mundo é irmão. Na minha casa não vai ter espaço de tanta gente que eu vou botar lá. Hoje aqui não tem sobrenome, não tem raça, não tem cor, não tem etnia. Tá todo mundo se ajudando, como se fosse um formigueiro. Leandro, Leandro, você mora no prédio do Minha Casa Minha Vida, é isso? Sim, moro. Certo. Meu nome é Leandro Ferreira. Eu sou presidente da Associação dos Condomínios Minha Casa Minha Vida do Estado do Rio de Janeiro, a ASEMERGE. E há tempo a gente vem alertando. E o único poder que atua aqui é a ONG, chamada Base, representada pelo Henrique Salles, e a nossa líder, que é a Rose Rocha, que está aqui acompanhando esse povo há muito tempo. A dona Rose já trouxe Crivella, a dona Rose trouxe Eduardo Paz, a dona Rose trouxe Tutuca, fulano, e até agora a gente só está com esperança. Você está escutando barulho? Você está ouvindo? Explosão. Algum morador aí do conjunto deu falta de alguma outra pessoa que mora aí na comunidade? Alguém está sentindo falta de alguém ou todo mundo conseguiu ser retirado a tempo? A gente não sabe, irmão. Não tem como saber, cara. A gente não sabe se tem alguém correndo dentro do barraco. A gente não sabe se tem alguém apagado, se tem alguém que de repente não está em casa e tem alguém trancado. Não sabe se tem cachorro trancado, gato trancado. Está começando de tudo. Não tem como a gente ter noção. Não tem como ter noção se está faltando alguém. É um universo de 450 famílias. Só aí tu multiplica por 3 pessoas dentro de cada barraco. Mas dentro de cada barraco é muito mais que 3. Vai bater faz 500 pessoas, 2.000 pessoas. Eu estou falando de 450 pessoas, não, 450 famílias. E dentro de cada barraco mora no mínimo 4, 5 pessoas. Ô, Leandro, a gente até pede para você se acalmar em relação ao desespero. A gente entende nesse sentido, né, as buscas que estão sendo feitas, a preocupação com quem está aí nessa região. Como é que está o trabalho dos bombeiros? As viaturas, 2 quartéis. Quantas? Só tem uma. Uma porque é longe. A mangueira, só tem uma mangueira. Uma mangueira de peixe que dá para chegar até o local. Só tem apenas uma. Então até um pedido para o Corpo de Bombeiros, né, para enviar mais equipes. Um caminhão com tanque de água, né? E como é que é o acesso? O acesso é fácil, até para a gente também, os outros quartéis que podem estar ouvindo a Band News FM nesse momento, ajudar a chegar. Aí como é que é o acesso a essa região? Por onde chega mais rápido? É fácil? Qual tipo de caminhão? A referência é a Avenida Brasil. O mercado Atacadão e o mercado Açaí. Essa é a referência, na Avenida Brasil. É a Estrada dos Palmares, número 4155, entendeu? Condomínio Aveiro. Não tem difícil acesso. Aqui não tem poder bararela, aqui não tem nada. Pode entrar tranquilo, não precisa estar falando, não precisa fazer nada. É muito fácil acesso. Quem quiser chegar, chega. Até porque na época de campanha chega todo mundo. Aqui chegou Crivella, chegou todo mundo na época de campanha. Essa é a hora de chegar. Tem alguma ambulância aí também, ô Leandro, em relação a ajudar as pessoas? Como é que está o trabalho? Ou só tem esse caminhão-pipa tentando controlar o incêndio, esse caminhão? Irmão, só tem um caminhão do bombeiro aqui. Sem ambulância, sem nada ainda, né? Não tem não.
Não tem, não. Chegou light aí para cortar a energia da região, para suspender o fornecimento de energia. Como é que tá a luz aí na região? Não tem. Não tem. Band News, eu vou parar aqui. Sim, sim. Vocês entram lá no meu link lá, que eu vou botar para as pessoas verem. Isso aqui tá inflamado de gente. Agora eu saí aqui na rua, aqui o pessoal correu. É mais de 1.500 pessoas. Mais de 1.500 pessoas. Mais de 400 geladeiras no meio da rua, fogão, televisão, trouxa de roupa. Muita gente desesperada, muito desespero. Muito. Pessoas Leandro, a gente vai continuar em contato agora com... Tem uma ambulância aqui agora do bombeiro. Ambulância agora. Caminhão, tá lá em cima. Então mais uma equipe dos bombeiros chegando nesse momento no condomínio Santa Cruz. Seu ouvinte da Band News FM que está em contato. Condomínio Aveiro, do conjunto Minha Casa e Minha Vida. A gente agora há pouco, Estrada dos Palmares. Agora há pouco a gente recebeu informação de um incêndio que começou na área de barracos que ficam no pátio desse condomínio Minha Casa e Minha Vida. Está na padaria com o nosso ouvinte Leandro, que diz que tem cerca de 400 famílias que moram nesses barracos no condomínio Minha Casa e Minha Vida. Família. 450 famílias. A gente não tem informações de feridos, mas também a gente não tem a confirmação de que todos saíram com saúde, todos que saíram conseguiram fugir. Não tem como nesse momento esse controle. Agora. Não tem como, só no final vai ter como saber. E há um trabalho nesse momento muito forte dos moradores do prédio onde não atingiu o incêndio ainda, de retirar os seus bens de dentro do imóvel e uma solidariedade entre todos, né, Leandro? Não. E aqui a gente está num desespero danado, porque a tubulação de gás, a gente está com medo, tem que mandar a SEG vir para cá e fechar a tubulação de gás geral. Entendeu? Que os condomínios aqui é base de gás de rua. Então com medo de explodir todas as tubulações. A gente vai entrar em contato com a SEG, a nossa equipe da redação já está aqui para a gente entrar em contato com a SEG para fazer o questionamento para fechar o gás lá, que é um gás de tubulação. É importante essa observação do Leandro para fechar a tubulação de gás. O Leandro, o abastecimento de água aí na região, por exemplo, tem alguma caixa d'água de onde os bombeiros possam fazer a retirada dessa água para ajudar no combate às chamas? Enfim, a gente vê nas imagens que chegaram aqui, que os nossos ouvintes enviaram, uma mangueira jorrando água, mas a gente não sabe de onde vem essa água, se a água é trazida dos bombeiros. É do caminhão do bombeiro. Aqui todo o sistema que tem contra-incêndio, ele está todo defasado. A primeiro que a construtora em campo entregou todas as mangueiras de incêndio faltando, tudo pela metade. Não entregou os extintores e não entregou o sistema de bombeiro funcionando. A gente vem alertando há muito tempo, com medo de acontecer isso. Hoje, por exemplo, se tivesse tudo funcionando, a gente tinha dado suporte aos moradores. Quando o bombeiro chegasse, estava tudo ok. Mas pelo sistema de incêndio não funcionar, não tem como a gente fazer nada. Entendeu? Aqui tem tudo, só não funciona. Foi entregue sem funcionar. Entendeu? A corrupção comeu tudo. E não há nenhum tipo de inspeção do Corpo de Bombeiros aí nesses prédios? Não tem. Da Prefeitura? Não tem. O programa Minha Casa Minha Vida ele é um programa muito bom. Entendeu? Mas ele, chegando mais bombeiros, tá escutando? Sim, as sirenes dos bombeiros se aproximando aí do terreno da Estrada dos Palmares, aí do condomínio. Isso, já está dentro do condomínio. Aqui o programa é muito bom, mas o que aconteceu, por exemplo, eu vim da Cidade de Deus, do sítio da Amizade da Cidade de Deus. Outros veio da Pedreira, outros da Kelsa, outros da Rocinha. Então a gente veio sem estrutura. Entendeu? A gente não... Opa, a gente perdeu o contato aí com o nosso ouvinte, Leandro. Voltou. Entendeu? Não tivemos curso de síndico, não tivemos nada. Então, a gente não soube administrar e não teve o poder público para nos ajudar a administrar, nos ensinar a administrar. Entendeu? Então, por isso, ficou tudo abandonado. Aqui não vem bombeiro, não vem defesa civil, não vem prefeitura, não vem estado, não vem nada. Estamos abandonados. O programa Minha Casa Minha Vida se encontra abandonado. E quando a gente vai pedir alguma coisa aos parlamentares, ele diz que tem portão, e por ter portão eles não podem fazer nada. Ô Leandro, só pra gente, até pra entender assim, o seu posicionamento, você tem um político em relação ao Minha Casa e Minha Vida, você durante aqui a sua fala, você comentou que você é presidente da associação, é isso? Sim. Da associação dos moradores... A Semerge. A Semerge. É uma associação nova que está sendo criada justamente para ajudar a dar um jeito no Minha Casa Minha Vida, que Minha Casa Minha Vida não tem ninguém. A Semerge é a Associação dos Condomínios Minha Casa Minha Vida do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Então, o nosso ouvinte que está lá tentando ajudar também, está trazendo informações para a gente. E, Leandro, as suas informações são precisas, a gente está até te mantendo um pouco mais tempo aqui no ar, justamente porque a gente teve o exemplo do Hospital Federal de Bom Sucesso, graças a um ouvinte
da Band News FM, a gente conseguiu levar a dimensão desse incêndio para os bombeiros. A gente trouxe até, depois os bombeiros falaram, olha, graças ao ouvinte que participou da Band News FM, a gente teve uma dimensão e mandando as viaturas. Então o seu relato do que está acontecendo aí, de como está a situação no momento, a chegada de novas viaturas, a gente quer saber também um pouco como é que está o combate ao incêndio. Essas casas, elas eram de madeira, eram de plástico, o que tinha de material nesses barracões? Agora. Jesus. Uma explosão nesse momento. Tá queimando a igreja, tá queimando a igreja todinha. Em um dos Essa igreja é o quê? imóveis. A igreja de madeira. A igreja é o único lugar que o pessoal tinha para poder reforçar a sua fé. A igreja Mimal, a Assembleia de Deus, o Ministério Manancial Libertando Vida. Tá pegando fogo a igreja. Aqui é tudo de barraca, é tudo madeira. Tudo madeira, pallet, tudo tauba, compensado. Não tem nada de tijolo, não tem nada. Aqui tudo é combustível para fogo. Rapaz, e sem contar ainda colchão, coisas de... Colchão, papelão? Colchão, papelão, coisas de... Tem casa aqui que é coberta com lona. Muito colchão, entendeu? Muito plástico em volta dos barracos. Entendeu? Onde é que essas pessoas, esses moradores, você falou das 450 famílias que vivem aí dentro no pátio e levantaram esses imóveis, essas construções dentro do condomínio do Minha Casa Minha Vida. Onde é que elas estão nesse momento para se abrigar? Estão no meio da rua? Tem algum outro terreno? Como é que elas estão se abrigando nesse momento para fugir do incêndio? Meu amigo, tá todo mundo no meio da rua, assistindo as suas casas queimar. Se o senhor, é porque eu estou aqui no quarto andar, num local onde não tem ninguém, você não pode escutar o pranto do povo chorando, vendo a sua casa queimando, seu sonho queimando, vendo sua televisão, você sabe? O povo está no meio da rua do condomínio, planteando, chorando, como se tivesse perdido um pai e uma mãe, vendo seu sonho queimando. Esse condomínio tem quanto tempo aí? Foi levantado em que ano, ô Leandro? 2012. Chegamos aqui em 2012. 2012. Esse condomínio tem quantos prédios ao todo? São quantos prédios erguidos aí nesse Minha Casa Minha Vida? Aqui, aqui o incêndio está entre dois condomínios, o condomínio Cascais e o condomínio Aveiro. São 469 unidades em cada condomínio, 469 apartamentos em cada um. Certo. Então são dois prédios, né? Dois prédios com cada... Dois condomínios. Esse condomínio tem... Cada condomínio aqui tem 31 blocos, com 16 apartamentos cada um. Certo. 31 blocos com 16 apartamentos cada um. Agora, em relação a... Já que você é representante da Associação de Moradores do Minha Casa Minha Vida, essas pessoas que construíram, que levantaram casas aí de madeira dentro do pátio, tem ideia de quantas pessoas, quantas casas foram erguidas aí no pátio? Enfim, são construções irregulares? Oi? 450. A prefeitura veio e fez o cadastro na época do Crivella, falou que ia tirar o pessoal, que no mês seguinte ia dar um aluguel social, entendeu? Só que ele não cumpriu com a palavra dele. São 450, já está todo mundo cadastrado. A prefeitura veio e fez o cadastro, só não tirou. 450 famílias. Essas 450 famílias nos barracos, mais as 450 famílias que moram nesse condomínio. Não, 469 no condomínio Cascais e 469 no condomínio Aveiro. Aqui nos condomínios total são 11 condomínios do Minha Casa Minha Vida. Então, só que esse incêndio está entre esses dois condomínios, condomínio Cascais e condomínio Aveiro. Então, e nesses barracos são 450 famílias, então seriam cerca de 450 barracos. Quase um condomínio inteiro, né? Quase um condomínio inteiro. Isso. Só Jesus, irmão. E eu quero também ressaltar que a mulher guerreira que tem mantido esse pessoal aqui é a Rose Rocha, porque é ela que é a liderança. Não tem prefeito, não tem nada. É ela que tem lutado por esse povo, junto com o Henrique Salles, que é do Projeto Básico. São os únicos, o Henrique tá vendo? São os únicos que têm lutado por isso aqui. Leandro, o pessoal pode falar. Como é que tá agora a reportagem aqui. Fala. Como é que tá o incêndio nesse momento, assim, o controle do incêndio com os bombeiros? Você narrou aí pelo menos mais 2 equipes que chegaram, já tinha uma outra, então tem pelo menos 3 equipes aí, e tá sendo controlado, como é que tá? Não estão conseguindo. Agora eles tiveram até que sair. Ih, meu Deus, tá queimando a tubulação toda do condomínio. Tubulação de água. Tubulação. Tá pegar aqui no prédio. É a tubulação de gás. Fica do lado de fora, um cano amarelo que fica do lado de fora. É a tubulação de gás. Tentando pegar no prédio. Jesus. O ideal é que todos os moradores deixem, portanto, o condomínio, né, o Leandro? A gente entende assim.
A gente entende a situação aí, a gente até faz um apelo para quem estiver por perto ouvindo a Band News FM para retirar as pessoas, para que as pessoas deixem os prédios, para que vão para um local seguro, para a calçada, para se afastar do terreno que está, enfim, pegando fogo. A gente lembra para o ouvinte da Band News FM que barracos estão pegando fogo nesse momento, nesse conjunto residencial do Minha Casa Minha Vida, na Estrada dos Palmares, o conjunto residencial... Tá começando a pegar no prédio também, irmão. Começou a pegar o prédio agora. Qual o bloco que pegou? Tem ideia de qual bloco? É o bloco 11. Bloco 11. Tá começando a pegar fogo então no bloco 11 nesse momento. Meu Deus do céu. Bloco 11 pegando fogo nesse momento e os bombeiros continuam. Chegou mais alguma equipe do Corpo de Bombeiros nesse meio tempo? Defesa Civil também chegou. Defesa Civil também na região. A Lona Bernardes tem informação aqui a respeito desse trabalho. Enfim, a Lona Bernardes aqui no Terceira Edição com outras informações. Fala, Lona. Atualização do Corpo de Bombeiros. 3 quartéis agora atuam no local, né? Ganharam um reforço aí. Quartéis de Campo Grande, Itaguaí e Santa Cruz. 6 viaturas da corporação no local combatendo aí essas chamas. Campo Grande... mas no momento aqui, viatura. Olha, tem uma viatura, 2 viaturas da Polícia Militar, um caminhão do bombeiro e uma ambulância do bombeiro. É o que nós temos aqui. E um carro da Defesa Civil. O caminhão está indo embora porque acabou a água dele. Não tem mais água. Certo. A gente faz um apelo aqui para donos de caminhão-pipa que trabalham aí na região, nas imediações, para que ajudem aí nesse trabalho que realmente necessita de recurso para apagar as chamas, né? Necessita de água. A gente faz esse apelo, já que certamente não é uma região que dispõe de hidrantes para fazer o trabalho de combate às chamas. Quem tiver aí caminhão-pipa para ajudar o trabalho do Corpo de Bombeiros para fazer esse trabalho de combate às chamas, a gente faz esse apelo para que leve até a Estrada dos Palmares. O deslocamento, né? Eu quero ressaltar, irmão, que se a gente tivesse aqui o apoio da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros para nos auxiliar aqui, nos ensinando como manusear, a gente apagava. Se a construtora tivesse entregado as mangueiras de incêndio que ela não entregou, entendeu? Tem a bomba, tem tudo, mas eles não entregou nada, a gente ficou na mão. A construtora prometeu, qual construtora? Encamp. Construtora Encamp. Isso. Encamp. Certo, que foi responsável pela construção em 2012 dos prédios aí do Minha Casa Minha Vida. Não, Marcelo. Escuta aí ao fundo a movimentação, né, dos moradores. O nosso ouvinte, o Leandro, ele relatou a chegada dos bombeiros, pelo menos 3 viaturas. Lona Bernardes acabou de destacar que pelo menos 3 quartéis estão a caminho. A gente pede para o Corpo de Bombeiros até enviar mais equipes, mais água. O Leandro disse que o incêndio está começando a atingir as edificações, porque ele começou em barracos que fica ali no pátio do condomínio Minha Casa Minha Vida. Segundo o Leandro, são 450 famílias que moram nesses barracos de madeira. Existe até uma igreja, para você ter uma dimensão do tamanho dessa estrutura de madeira que era montada ali em frente ao condomínio Minha Casa Minha Vida, e começou a pegar na tubulação de gás e atingir o bloco de número 11. Muitos moradores desesperadamente retirando o que tem de dentro das suas residências. A gente lembra que o condomínio Minha Casa Minha Vida... Olha só, eu vou passar aqui para líder da ocupação, a Rose Rocha. Rose Rocha. Alô? Oi, Rose. Tudo bem? Boa noite. Aqui tá um desespero, pegou fogo em mais de 200. Muita família aqui dentro, tá um desespero só, perderam tudo. Tudo, a gente precisa de mais coisa do bombeiro, porque dentro dos condomínios tá sem água. As famílias perderam as famílias perderam tudo, graças a Deus. Não teve feridos, mas perderam documento, perderam tudo. Informação importante da Rose, então, sem feridos, que a gente estava, Rose, até conversando com o Leandro aí, a grande preocupação era de que se todos já haviam se comunicado, né, já que é um condomínio grande, 450 pessoas, segundo o Leandro, moram nessa área que pegou fogo de barraco, e não havia uma comunicação certa ainda se todos conseguiram sair salvos. Pelo menos então, a informação agora é de que realmente todos conseguiram se comunicar e as famílias estão, pelo menos no lado da saúde, são salvas. Não tem nada, tem lugar até para ficar. Não tem lugar para ficar, não tem lugar para nada. A gente vai ver o que a gente faz por aqui, porque todo mundo perdeu tudo. Não tem, perderam até documento.
Rose, você morava nessa ocupação? Eu não morava nessa ocupação, não. Eu ajudava nessa ocupação que acabou. Como é que era essa E agora a ocupação, família Rose? não tem nem lugar para ficar. Essa ocupação tem 4 anos. Como é que era a sua ocupação em termos de, digamos assim, de estruturação das casas? Eram apenas dormitórios? Eram dormitórios ou cada família tinha assim mais de um cômodo? Cada família tinha o seu barraco, mas não tinha banheiro dentro do barraco, o banheiro era comunitário, tudo comunitário, entendeu? E o problema é que aqui acabou a água, que se está 2 dias sem água dentro do condomínio, não pôde nem ajudar para a gente conseguir tirar um pouco da chuva. Tá lamentável isso aqui, pô. Então, tá uma tristeza só. E a preocupação também é com as edificações de tijolo do próprio condomínio Minha Casa Minha Vida? Não, aqui não tem tijolo, aqui era tudo barraco, porque não, os prédios, como é que tá? Alguns prédios já tá pegando até fogo. É o bloco de número 11, né? Tem bloco que já tá pegando até fogo. Rapaz, e os moradores, então, a prefeitura chegou aí com a Defesa Civil, segundo o Leandro. A prefeitura chegou aqui, o povo da prefeitura chegou aqui. Que é a Secretaria de Assistência Social para poder ajudar. Você está nesse momento onde? Você está no pátio? Você está observando de algum apartamento? Agora há pouco a gente falava com o Leandro, ele disse que estava no quarto andar. Eu estou no chão olhando eu estou perto do fogo aqui. Não estou observando em apartamento, não. Eu estou perto do fogo aqui. Certo. Agora, as imagens que a gente recebeu inicialmente, Rose, eram de chamas muito altas que cobriam. Elas diminuíram. Não conseguindo controlar ela. As chamas diminuíram agora. Enfim, já deu uma reduzida nesse incêndio, né? Mas ainda o trabalho continua. Não, a gente vai ver se os moradores ficam em algum apartamento por aí, alguém abriga aqui. As chamas ainda não foram extintas, os barracos continuam pegando fogo. Pegando fogo. Olha, eu tô vendo aqui uma imagem, eu vou até pedir pro Pedro Dobal, tá até no nosso grupo interno, para colocar na nossa live, que um ouvinte mandou pra gente, da geolocalização do Google, com o condomínio Minha Casa Minha Vida. Você vê os prédios e no meio dos prédios você vê os barracos. A imagem de satélite tá na nossa live agora. É impressionante a quantidade de barracos. A gente fala aí 450 famílias e a gente vendo essa imagem do que era antes, porque agora a dimensão do incêndio, do incêndio é por conta da quantidade de casas, de barracos que estavam naquela região, 450 famílias. Rose, eu estou vendo aqui na imagem, esses barracos ficavam exatamente no meio do condomínio, né? Rose? Oi, Rose? Fica no meio, fica entre 2 condomínios. Leandro de volta. Fica entre o condomínio Cascais e o condomínio Aveiro. Eu estou vendo aqui, Leandro, uma foto de satélite, né, que foi feita pelo Google, e é impressionante mesmo o condomínio, né? Ele tem tipo um vale, né? Que ficam essas casas, com uma curva que se faz no final. E tô vendo aqui como é que era a casa, né? Exatamente como você... Liga logo pra diretora. Exatamente como você falou, rapaz. No meio do condomínio, pode ser um pouco mais difícil o acesso, e tem prédios realmente que são colados a esses barracos, né? O fogo continua por aí, né, Leandro? Continua. Rapaz, os bombeiros, chegou mais viatura, como é que tá também os moradores? Já tá. A gente vai acompanhar, agradecer também que o Leandro tá lá junto com a Rose ajudando os moradores. Eles são lideranças dentro desse condomínio, estão também na correria, né, Maurício, para ajudar a retirar as coisas, atender os moradores. A gente agradece muito ao Leandro. Eu quero ressaltar também que o subprefeito já está aqui organizando tudo já, com os assistentes sociais já vai chegar já, entendeu? O subprefeito Edinho aqui da Zona Oeste já está aqui, ó, representando a prefeitura aqui, representando o prefeito. Já ele tá aí, próximo? Qual o nome do subprefeito? Eu não sei se ele vai querer falar. Tenta aí, é o subprefeito da região... O subprefeito vai falar contigo aqui, Edinho. Alô? Boa noite. Boa noite, subprefeito. Marcos Lacerda, da Rádio Band News FM, Maurício Bastos também está aqui tentando ajudar até as pessoas, os bombeiros, a entenderem um pouco a dimensão
desse incêndio, para a gente até fazer essa corrente, né? Que às vezes até chegar aí as pessoas não têm a dimensão. Como é que está essa situação do incêndio? Como é que estão essas famílias, esse condomínio? O que era do Minha Casa e Minha Vida? Nós chegamos aqui ao local, o fogo já tinha se alastrado aqui pelo loteamento aqui, que é uma invasão, né? E, na verdade, já tínhamos acionado o bombeiro, a polícia militar, o bombeiro já está atuando. Aqui nós fizemos contato com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, e a gente vai começar aqui a organizar a gestão das famílias, para colocar aqui essas famílias. Peraí, que tá uma bagunça. Edson Menezes, é o subprefeito da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem 14 dias de trabalho, né, Lacerda? Mas deve conhecer... 14 dias de trabalho, nós estamos aqui, vamos dar total atenção às famílias, às secretarias envolvidas, que é a assistência social, que é a habitação, saúde. Nós estamos aqui também fazendo contato com a Secretaria de Educação para poder disponibilizar os equipamentos que tem próximo daqui para poder abrigar as famílias. E é isso. Edson Menezes, o bombeiro está aqui atuando no local. Pelo que a gente... E nós vamos organizar aqui as coisas aqui para estar ajudando essas famílias aí. Pelo que a gente soube, são 450 estavam famílias. Aqui há 3 anos nessa ocupação. 450 famílias, né? Que pelo menos que eles falaram inicialmente com a gente aí. Então é um trabalho realmente que a gente imagina que vocês da subprefeitura vão ter grande, né? Para encontrar abrigos, escolas, no momento que é difícil, tem várias coisas que estão fechadas, e ter 450 famílias realmente vai ser um trabalho bem árduo para vocês aí, né? Esse número mesmo de famílias que estão desabrigadas. Sem contar dos prédios, as pessoas que são legalizadas, né? Que tem imóveis que estão também sendo abalados por esse incêndio, né, Edson? Sim. Mas o bombeiro está conseguindo controlar, a questão do fogo não está se alastrando para os apartamentos no entorno, e como eu volto a falar, as secretarias estão chegando aqui para dar o suporte, a gente vai começar a fazer aqui a triagem para melhor acomodar as famílias que perderam tudo. Agradecer ao subprefeito da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Edson Menezes, que encarecidamente atendeu aí ao nosso pedido. Até perdão pela assessoria de imprensa aqui na correria, a gente acabou furando, mas é um momento importante também para a Prefeitura mostrar a presença, né, a atuação nesses momentos difíceis do Rio de Janeiro. É bom já ter também alguém ali auxiliando os moradores, que é uma situação muito complicada. Você que são pessoas que infelizmente invadiram, são invasores de um condomínio, mas que não tem nada, acabam pegando fogo nesse prédio, sabe-se lá para onde vão. Edson, aproveitar a sua presença aqui, desculpa te cortar, Lacerda, você estava na despedida, mas o Leandro falou agora há pouco com a gente, Edson, a respeito de uma promessa que havia sido feita em relação ao pagamento de aluguel social a essas pessoas. São cerca de 450 famílias que vivem como invasores, né? Fazem essa ocupação nesse condomínio do Minha Casa Minha Vida. Havia promessa do pagamento do aluguel social. De que forma? Eu sei que o momento agora é de tentar salvar vidas, de tentar salvar pertences, de alocar essas pessoas, dar pelo menos um abrigo nas próximas horas. Mas o que pode ser discutido, o que pode ser feito de maneira urgente aí para esses moradores, né? Já que eles perderam aí o teto, enfim, embora seja uma ocupação de maneira improvisada, o que pode ser feito de maneira urgente para essa população, essas 450 famílias que agora não têm um teto para morar? Então, volto a falar, essa promessa da questão do aluguel social era uma promessa da gestão passada. Temos 14 dias de governo, essa promessa não é nossa, mas o problema é nosso. Nós estamos aqui, a Prefeitura está presente, junto com os moradores, nós já organizamos os órgãos que são responsáveis, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, para dar um suporte para estar ajudando a abrigar essas famílias. E aí, quando chegar aqui, a gente vai organizar e eu vou poder dar essa informação mais detalhada para você. A primeiro momento é isso, a Prefeitura está se mobilizando para vir para cá, eu já estou no local, os órgãos vão chegar aqui e aí aqui a gente vai organizar essas questões de não deixar essas famílias desabrigadas. Agradecer ao Edson Menezes, microfones abertos. Edson Menezes, prefeito da Zona Oeste. Sim, microfones abertos para o senhor, subprefeito, que precisar da Band News FM, até para a gente ajudarem no que precisar aí, e obrigado por falar conosco aqui e trazer um pouco de luz aí do que está acontecendo nesse incêndio na Zona Oeste do Rio de Janeiro, viu? Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, estamos à disposição.
Perfeito. Edson Menezes, subprefeito da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Leandro, nosso... O Leandro está por aí, Leandro? Tô. Leandro, e o que você consegue observar de agora? Leandro Ferreira, que é representante dos moradores aí do condomínio Minha Casa Minha Vida, atingido por esse incêndio, né? Oi, Leandro. Oi, Leandro. O imóvel, o prédio, nesse momento, como é que está? Ele foi realmente atingido ou foi realmente, enfim, observando de longe apenas uma impressão? Foi apagado rápido. O incêndio... controlar rápido. Certo. E nesse momento, os bombeiros... Nesse momento, como é que tá o tamanho das chamas na ocupação, Leandro? Deixa eu olhar aqui, só um minuto. Deixa eu olhar aqui. O Leandro tá sendo... O Leandro e a Rosa que tá com a gente. São os nossos olhos. Diga, Leandro. O fogo tá muito alto onde tem barraca em pé. E onde não tem tá a 1 metro, 1,5 metros. Onde tem barraca em pé, o fogo tá 6 metros. E essa área essa área com fogo alto, Leandro, ela pode colocar em risco algum imóvel ou está um pouco mais isolada, digamos assim, próximo aos prédios? Ela pode botar em risco a parte que tá queimando, é a parte onde tem uma ED, uma creche. Entendeu? Entendi. Mas seria mais para os fundos, fundos, né? A parte né? lá de trás. Seria pelo que eu tô vendo no mapa aqui, uma estrutura próxima ali. É uma área mais reta, né? E tem ao fundo isso. Tem uma curva, começa com uma curva e depois no final é uma parte mais reta. Então pode ser uma EDS ou uma área de ensino público, né? Da Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso. Para situar aqui o nosso ouvinte, né, Leandro, Marcos Lacerda, ouvinte da Band News FM, esse condomínio fica bem próximo à Avenida Brasil, quase na chegada à rodovia Rio Santos, perto do Atacadão ali, de uma série de estabelecimentos, né? É referência. Cidade das Crianças, né? Isso. Certo. É só botar no mapa aí, CEP 23 575 275. Entendeu? Estrada dos Palmares. A gente está até mostrando aqui no nosso canal no YouTube a imagem. Subbairro Jesuítas. A gente está vendo aqui, é um condomínio grande mesmo, que são 2, na verdade, né, como diz o Leandro, um de cada lado, e esse conjunto de barracos com 450 famílias fica entre esses 2 condomínios do Minha Casa Minha Vida. Pegou fogo por volta das 8 horas da noite, e a gente está acompanhando aqui, agradecendo muito ao nosso ouvinte, o Leandro, que é o presidente da Associação dos moradores do Minha Casa Minha Vida, auxiliando ali nesse momento inicial quem mora ali, e está narrando pra gente chegada dos bombeiros. Diga, Leandro. Chegou aqui também aquele amigo que eu te falei, que é o Projeto Base, Henrique Salles. Eu não sei se ele vai poder falar, que ele também está impactado. A Band News está ao vivo, dá pra falar ele? Não. Dá não. Tá abalado, né? Dá não, ele não tá em condição de falar não, tá muito comovido aqui. É o único poder que nos ajuda aqui. Sem patrocínio ninguém, que é o Projeto Base, representado na pessoa do Henrique Salles. Não, a gente tem outros relatos, Lacerda, aqui, ouvinte pelo WhatsApp 999026970. A Natália Teixeira está recebendo contato de outros ouvintes da região. Diz aí, Natália. Maurício, tem participação aqui, não é de um ouvinte que está no local agora, mas ele está passando pela Avenida Brasil e disse que acabou de passar um caminhão com uma bomba que provavelmente está indo ali para a Estrada dos Palmares. Boa noite, Band News. Cláudio Barbosa, taxista. Eu estou aqui trafegando pela Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste. Acabou de passar uma van com uma bomba. Acredito que deva estar indo aí em direção ao incêndio que está aí na Estrada dos Palmares aí. O Cláudio Barbosa estava passando ali pela Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste, na altura de Bom Sucesso, quando viu esse caminhão sendo levado com uma bomba, Maurício. Valeu, Cláudio. Obrigado aí pela informação. Sérgio Leão tem informação aí das concessionárias que fornecem energia, gás. Como é que está a situação? Fornecimento já foi interrompido para evitar qualquer outro tipo de problema? Maurício, a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da Naturgy, né, que diz que o procedimento de cortar o gás, né, já é feito de praxe nesses casos, mas que uma equipe da Naturgy já está a caminho desse incêndio, também a caminho desse incêndio equipes da Light. Então, Light e Naturgy a caminho desse incêndio em Santa Cruz, na Zona Oeste. Maurício. Pois não, Sérgio. Obrigado aí pela informação, Marcos Lacerda, e a gente continua com o Leandro. Leandro, tá na escuta? Leandro? Já tá lá na... Leandro deve estar com... Oi, Leandro. Eu tô com uma pergunta aqui. Os prédios, eles têm pelo menos 4 andares, né? São 4 andares, com 16 apartamentos. Isso, eu tô vendo uma imagem aqui, rapaz. A labareda ultrapassa
esses 4 andares, para o ouvinte ter uma noção do que é esse incêndio, a potência que é esse incêndio. Ainda o fogo não controlado pelos bombeiros. Muita madeira, né, Leandro? Descreve de novo pra gente como é que eram esses barracos, pro ouvinte que tá ligando o rádio agora. Oi? Descreve pra gente, por favor, de novo, como é que eram esses barracos, pra quem tá ligando o rádio agora. Sim. Fala, repete de novo que eu não ouvi. É que você disse que você estava tacando balde d'água para ajudar o bombeiro. Eram mais ou menos de que tamanho, qual a dimensão, qual era a configuração aí desses barracos, dessa ocupação aí que foi atingida pelo incêndio, Leandro? Então, a configuração desses barracos que foi atingida pelo incêndio, eles são formados de madeira. 80% de madeira, 50% de plástico. Entendeu? Lonas cobrindo eles. Entendeu? Então, tudo que constituía esses barracos e mantinha eles de pé era combustível para o fogo pegar. O que tornou mais difícil o controle do incêndio. Entendeu? Aqui, na verdade, o trabalho que o bombeiro está fazendo é só um trabalho do fogo não pegar nos prédios. Porque eles não conseguiram estrutura para controlar o fogo por si. É como se tivesse que assistir o fogo queimar e molhar na parte que dá para molhar para não passar pro lado de cá dos prédios. Mal comparando, Leandro, é como se fosse uma fogueira, aquelas fogueiras que se faz de São João, de madeira, porque utiliza o pallet, automaticamente, enquanto vai pegar o fogo, uma hora vai acabar. Então, se você proteger a edificação, que é o que tem mais risco, uma hora esse incêndio controla. É isso que eles estão trabalhando aí, né? É isso aí. De novo aqui, acabou mais uma água de mais um caminhão. Olha aí, rapaz. Os acabou água de mais um caminhão. Aí para não sair, vai chegar outro caminhão. São quantos caminhões já foram usados? Tem ideia, Leandro? Eu acho que já foram usados uns 3 caminhões. 3 caminhões já usados para combater esse incêndio. Você tem uma noção da distância do quartel de Corpo de Bombeiros por aí? Porque até para fazer essa... O Corpo de Bombeiros mais próximo que tem aqui deve estar em torno de uns 5 quilômetros, 5 a 7, que é no centro aqui de Santa Cruz. Não chega a ser tão distante, então, né, para locomoção, né? E é um quartel, olha os moradores ao fundo gritando, né? É desespero, gente. O fogo tá alto ainda nas partes onde tem barraco perto. Pai, tô impressionado. Não baixou, não. Só baixou onde queimou tudo. Eu tô vendo aqui pelo mapa, o quartel dos bombeiros de Santa Cruz fica mais ou menos numa reta, né? No início, ali perto do centro de Santa Cruz, perto da estação de trem, você pega Padre Guilherme de Caminada, que termina lá na Avenida Brasil, não é isso, Leandro? E aí, chegando a Brasil, ele precisa fazer o retorno para acessar, para ir para outra pista, né? Para a pista sentido Rio Santos da Avenida Brasil, para acessar então o condomínio, né? E tem quartéis mais distantes como o de Itaguaí, né? Que o pessoal precisa pegar a BR-101. Hã? O quartel de Itaguaí veio também para cá, segundo disseram aqui. Eles despecaram para poder auxiliar outro quartel. Isso aí, tá? Realmente o Gustavo Cinema está aqui sinalizando Itaguaí, Campo Grande e Santa Cruz. São os 3 quartéis que atuam aí no incêndio. Tô vendo até uma imagem aqui agora dos bombeiros entre um desses prédios, né? Com fogo bombando, e eles com uma borracha apenas, tentando uma mangueira, tentando controlar ou evitar, na verdade, que esse incêndio atinja os imóveis. É ainda uma grande fogueira que se transformou aí essa região, no meio de 2 condomínios do conjunto Minha Casa Minha Vida. O Leandro explicou agora há pouco, 450 famílias, para você ter uma noção do tamanho. São 450 famílias que moravam no meio desses barracos que foram construídos de madeira entre esses 2 prédios, entre esses 2 condomínios do Minha Casa Minha Vida. Você tinha comentado aí que são quantos blocos em cada condomínio, Leandro? 31 blocos. Somando os 2. Aqui são 11 condomínios. São 11 condomínios. 11 condomínios, 9 do Minha Casa Minha Vida e 2 do Par. É o condomínio Aterrado 1, Aterrado Guilherme 1, o 2 e o 3. Condomínio Estoril, condomínio Paz, condomínio Évora, condomínio Coimbra, condomínio Aveiro, condomínio Almada. Aí do Par tem o Ametista e Topaz, formando um total de 11. Então você tem a noção, ouvinte da Band News FM, do tamanho que é esse espaço. E essas... Até pedi pro Pedro Dobal botar... Diga lá. News. Diga. Sim. Só aqui, a gente aqui somos em torno de 25 mil pessoas só dentro de 2 condomínios. Dentro de todos os 11 condomínios aí, 25 mil pessoas. Estão derrubando agora o muro da creche ali. 25 mil pessoas que moram nos condomínios, com moradia legalizada. Isso sem contar as ocupações, é isso? Isso.
Sem contar as ocupações. Tem mais alguma outra ocupação desse tipo em outras partes desses condomínios aí que ficam na região da Estrada de Palmares? Não, essa aqui é a única. Tá, é a única parte que tem ocupação fica justamente aí entre o Aveiro, né? O Almada e o Aveiro, é isso? Oi, desculpa, por favor. Leandro, essa ocupação você confirma para mim, fica entre o Almada e o Aveiro, é isso? Fica entre quais? Não. Essa ocupação fica entre o condomínio Aveiro e o condomínio Cascais. Ah, entre o Aveiro e o Cascais, tá. A única ED que tem aqui. Tá, a ED é o Estado de Desenvolvimento Infantil. Uma creche infantil, uma creche da prefeitura. Isso. Que fica na Terrado do Leme, tô vendo aqui, né? Isso. Certo, entre o Cascais e o Aveiro fica essa única ocupação. Então a única ocupação irregular nesses condomínios fica nessa área aí que abriga 25 mil moradores, fica entre o Cascais e o Aveiro. O Aveiro está sendo atingido nesse momento pelo incêndio. A gente está acompanhando aqui no mapa e toda a movimentação do Corpo de Bombeiros. Reforço chegando por aí ou algum sinal, Leandro? De quê? De reforço? Reforço do Corpo de Bombeiros. A gente trouxe o relato de um ouvinte que percebeu a movimentação, a chegada de uma bomba do Corpo de Bombeiros aí pela Avenida Brasil. Onde está o pessoal? Eles estão ali, a Rosa, já está organizando o pessoal aqui para quando chegar a parte central aqui, para poder estar direcionando. Então eles estão ali no meio da rua. Tem muita gente por ali, que aí eu vou poder dar uma noção a vocês melhor. Se tiver algum morador para contar a história também, Leandro, se puder passar para a gente, alguém que vivia dentro desse condomínio. Estou vendo aqui até uma reportagem do Jornal Extra do ano passado, que diz que esses barracos eram cômodos de 2 metros quadrados, uma cozinha comunitária com fogão a lenha, banheiros compartilhados, saneamento básico inexistente. Foi uma ocupação que teve entre esses 2 condomínios, cerca de 450 famílias que viviam nesse outro condomínio, digamos assim, que foi montado ali entre os condomínios residenciais Aveiro e Cascais do Minha Casa Minha Vida, na comunidade ali Jesuítas em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então o Leandro está se locomovendo ali e vai tá conversando até com alguns moradores ali. Vamos ouvir aí. Está negociando aqui com o ouvinte, o Leandro, para colocar no ar, para contar o que aconteceu. O ouvinte morador da ocupação, aqui no ar na Band News FM. Boa noite, com quem a gente fala? Boa noite, fala com o pastor Rodrigo Ribeiro. Pastor, perdão, desculpa. Ao vivo, filmando a real situação, né? O fogo está controlado, mas as famílias já perderam tudo. Outra parte está queimando ainda. Algumas pessoas perderam seus afazeres, as coisas, outras pessoas já estão feridas. Nós estamos aqui tentando controlar a população. Pastor, a gente não conseguiu ouvir o seu nome. Por favor? Sou o pastor Rodrigo Ribeiro aqui da ocupação. Certo, pastor. O senhor é pastor da igreja que também foi destruída, foi consumida pelo incêndio, procede? Isso mesmo. Certo. E as famílias perderam tudo. Pastor, o senhor fazia parte dessa moradia ou ajudava as famílias, até para a gente entender também um pouco das pessoas, né? Para a gente falar um pouco do lado humano dessas pessoas que não tinham onde morar, acabaram ocupando essa área. São cerca de 450 famílias, né, pastor? Isso mesmo. O senhor morava também morava nesse conjunto que acabou se transformando aí? Oi. Leandro, é o Leandro que voltou? Sim, Leandro. Oi, Leandro. O pastor, ele morava aí nessa ocupação também ou ele só participava aí do trabalho da igreja? A gente mora do lado da igreja, no prédio. Ah, ele mora no prédio também? Isso, ao lado. Certo. Entendeu? A Luana Bernardes está aqui. O nome dele é pastor Rodrigo Ribeiro. Rodrigo Ribeiro. Luana Bernardes tem informação aqui pra gente na Band News FM nessa cobertura especial, Luana.
Pois é, eu conversei agora há pouco com o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Márcio Mota. Ele disse que ainda tem muito trabalho a ser feito, né? A gente está falando de um local com muitos barracos de madeira, com papelão, com compensado. Então, é um material que a gente sabe que espalha rápido o fogo, né? O fogo não está totalmente controlado por enquanto. Não há informações sobre feridos nesse incêndio, mas os bombeiros já fizeram alerta aos hospitais da área. Os hospitais da área estão atentos para uma possibilidade aí de haver algum ferido nesse incêndio. Hospitais da área que são o Pedro II e o Rocha Faria. Eu não sei se o Leandro está ouvindo aqui da programação, mas pelo que eu vi aqui no mapa, esse condomínio, né, esse conjunto ali de casas, ele parece ficar não tão próximo, não às margens da Avenida Brasil, Fica mas bem próximo à Avenida Brasil, então é de fácil acesso, né? Não é de... Ele comentou isso, que seria de fácil acesso. Muito interior, então fica próximo ali da Avenida Brasil, e informação do Corpo de Bombeiros que ainda há muito trabalho a ser feito, mas pelo menos não há informações sobre vítimas. E fica próximo também ao hospital Pedro II, exatamente, o Rocha Faria, seguindo ali pela antiga estrada Rio-São Paulo, e o Pedro II fica bem próximo, o Pedro II fica bem perto do quartel do Corpo de Bombeiros, né, de Santa Cruz, ou seja, não é uma distância tão grande, especialmente levando em conta esse horário de trânsito menos carregado, né, o deslocamento seria fácil, mas felizmente a informação que o subprefeito da Zona Oeste trouxe para a gente, também o Leandro, que é representante aí dos moradores da região, não há informação de feridos, né, Leandro? Isso, eu tô com um morador aqui, que tá desde o início ajudando a apagar, tacando água, carregando o bujão, ajudando as pessoas a carregar roupa. Eu vou passar para ele aqui, o nome dele é Vitor. Oi, Vitor. Vitor? Vamos falar com o Vitor aqui, está se posicionando. Alô? Vitor, tudo bom? Oi, Vitor, boa noite. Aqui é Maurício Bastos e Marcos Lacerda da Rádio Band News FM. Está sendo um trabalho pesado para vocês, né? De tentar apagar esse fogo, enfim, com baldes de água, o aparato do Corpo de Bombeiros não está sendo suficiente, né? Está muito tenso aqui, trabalho imenso aqui. Eu peguei desde o começo. No começo eu tinha um balde de água, quando eu voltei, já estava mais tranquilo. O que acontece? No mandato do Marcelo Crivella, ele veio aqui há 2 anos atrás e prometeu pra gente que ia tirar a gente daqui, falando que o vereador, ele é vereador, entendeu? Mas sendo, como que ele viu a nossa dor? E o Eduardo Paz prometeu tirar a gente daqui em 100 dias. Mas sendo que, poxa, hoje é que dia? Dia 15 de janeiro, não deu tempo, só passou 15 dias do ano, entendeu? Como que a gente vamos fazer agora? Entende? Ô, Vitor, você morava dentro dessa área que acabou pegando fogo? Moro sim, sou morador. Você antes... Moro aqui há 2 anos. Você antes morava onde? Dentro da ocupação dos jesuítas, Santa Cruz. Então, mas até você chegar a essa ocupação, até pra gente contar um pouco da sua história e demonstrar o que eram essas pessoas que moravam aí nesse condomínio que acabou pegando fogo, né? Você saiu de onde? Como é que você conseguiu chegar a essa ocupação? Então, muitos dos moradores aqui são vendedores ambulantes, assim como eu também. Trabalho na rua vendendo as duas, entendeu? Aí eu não tinha como pagar aluguel, não tinha como adquirir o meu imóvel, entendeu? E aí abriu essa oportunidade de eu conseguir aqui um barraco para mim poder morar, entendeu? Não tinha condição de pagar aluguel, eu vim para cá e encarei e passei aqui 2 anos da minha vida aqui. Nunca foi fácil, entendeu? Nunca foi fácil. Nós estamos aqui na batalha aqui até hoje e infelizmente aconteceu essa fatalidade aí. Vitor, você morava, no caso, né, com quantas pessoas aí nessa ocupação? São mais de 200 famílias, incluindo crianças, idosos, mulheres grávidas, recém-nascidos. Mas eu digo em relação na sua casa, na sua família, são quantas pessoas? Na minha família, são eu, a minha esposa e meus 2 filhos. E como é que era a sua casa, Vitor? Um cômodo? Você tinha mais de um cômodo? Era um cômodo só, um quadradinho que só cabia a cama, uma geladeira, o fogão, mais nada.
Qual a idade dos seus filhos, Vitor? Um tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora, e a minha filha mais nova tem 6 meses. 6 meses e um de 3 anos. Ô, Vitor, como é que você estava na hora do incêndio? As crianças estavam em casa. Como é que foi para retirar essas crianças, Vitor? Eu tinha acabado de chegar de um biscate que eu estava fazendo aqui na frente, aqui perto do condomínio. E eu já tinha tomado banho, já estava deitado para dormir. Entendeu? Já estava deitado abraçado com a minha filha para dormir. Rapaz. E aí começaram a gritar fogo, 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 e eu caí para dentro. Vitor, qual é o seu sobrenome, Vitor? Até para a gente também trazer a história, a sua história, para a gente tentar ajudar também. É Vitor de quê, Vitor? Meu sobrenome é de Sá Marques. Vitor de Sá Marques, morador dessa ocupação há 2 anos, não tinha como sustentar um aluguel. Você morava onde antes, Vitor, de ir para aí? Eu já morei de favor na casa da minha tia, na Nova Sepetiba. Morei com a minha avó, quase a minha vida toda, mas ela se adoeceu. Eu saí, fui morar na casa de um amigo que trabalhava junto comigo na rua, vendendo doce. E aí, dali, eu conheci a minha esposa há 2 anos e meio atrás. E aí, a gente queria viver junto e a gente decidiu encarar essa. Ô Vitor, você falou que topou morar nessa ocupação no meio entre esses 2 prédios do Minha Casa Minha Vida, né, nessa ocupação aí, nesse terreno, porque pagar aluguel realmente acaba pesando muito, mas era cobrado algum tipo de taxa para vocês morarem aí, para ocupar esse espaço? Nunca foi cobrado nada, aqui sempre foi um ajudando o outro, tanto que o nome da nossa ocupação aqui é Unidos Venceremos. Então a gente estamos aqui unidos até o final aqui. Tá todo mundo aqui, todos os moradores estão aqui presentes aqui no local aqui. Com criança, idosos, gente impossibilitada de andar, deficiente. Tem um monte de gente aqui, filho. São muita gente. A gente pega a história do Vitor de Sá. A gente começou a falar desse incêndio já tem mais de uma hora já. Perdão. A gente mais de uma hora está falando desse incêndio, do trabalho, da preocupação, e aí a gente coloca agora a história, né? O Vitor de Sá, ambulante, há 2 anos não tinha como conseguir uma moradia, foi para esse condomínio, tem um grupo chamado Unidos Venceremos, que não há uma cobrança de taxa. Eles acabaram ocupando uma área do condomínio Minha Casa Minha Vida, morava em uma casa com 2 metros quadrados, com a esposa, com 2 crianças, uma recém-nascida com 6 meses, a outra com 3 anos de idade. Estava dormindo, colocando a filha para dormir quando ouviu o incêndio e agora saiu. Vitor, como é que está o trabalho da prefeitura nesse momento, do acolhimento a vocês? Se já receberam alguma posição, se vão dormir em algum local? A gente ouviu agora há pouco o subprefeito daí da Zona Oeste dizendo que já estão verificando escolas com pátios grandes para vocês passarem a noite, com uma assistência social. Como é que está esse trabalho nesse momento, Vitor? Então, o que acontece? Essa parte eu já não sei explicar, porque eu estava lá descarando fogo lá, estava lá ajudando a tentar apagar, entende? Uhum. E eu não sei como é que está a situação. Não sei onde está minha esposa, não sei onde está meus filhos. Mas sabe se eles estão bem, pelo menos, Vitor? Isso, estão bem. Estão tá bem. Todo mundo bem, graças a Deus. A gente conseguiu tirar todo mundo de dentro dos seus barracos, entende? O que deu para salvar foi um documento de um ou de outro, e foi só isso, entende? Ô Vitor, você tem ideia de como começou esse incêndio? Em que local começou esse incêndio? A gente imagina que pelo material da ocupação, muito plástico, muita madeira, se espalhou de maneira muito rápida. Mas tem ideia de onde começou? Alguém viu o início desse incêndio? Então, o amigo foi para casa da sogra dele, junto com a esposa dele e as crianças. Saiu para ir para casa dele, da sogra dele, e deixou o barraco dele fechado. Pode ser que ele tenha deixado alguma coisa ligada, ou não sei, que pegou fogo no barraco dele, ó, aí começaram a gritar. Eu ainda cheguei lá, ainda estava de porta fechada, mas o fogo já estava saindo pelo telhado. Quando eu vim na frente para poder pegar mais água, quando eu voltei já estava tudo alastrado, já não tinha mais o que fazer. Então teria começado no barraco. Qual é a proximidade dele com você, seu amigo, seu? No meio, bem no miolo de tudo. Ele é dentro da ocupação. O dono desse barraco é o que, seu, perdão?
É um amigo meu, conhecido daqui da ocupação. Certo, então começou no barraco dele, pode ter começado, ter deixado algum eletrodoméstico ligado, fechou o barraco e saiu A causa certa eu não sei, eu acredito que possa ter sido isso, entende? Certo. Isso começou por volta de que horas, ô Vitor? Deve ter mais ou menos 1 hora. Exatamente quando a gente começou a falar, né? Mas 8h30, isso. São 9h53, 8h40 mais ou menos. 8h40 as imagens começaram a chegar. Eu lembro que foi no primeiro, durante o boletim do trânsito, que a gente estava no ar aqui com a Natália Teixeira, dentro do jornal Band News Rio, terceira edição. Ela alertou sobre a chegada de imagens de um incêndio grande, de grandes proporções. A redação se mobilizou para tentar apurar, descobrir o que acontecia. E então foi por volta de 8h30, certamente, aí o início desse incêndio, que, de acordo com o nosso ouvinte, o morador da região, o Vitor, que é vendedor ambulante, morava nessa ocupação. Segundo ele, esse incêndio teria iniciado em um barraco de um conhecido dele no meio da ocupação, e ele se espalhou de maneira muito rápida, né, Vitor? Vai lá. Isso, muito rápido. Foi tudo rápido demais. Não tinha como fazer, a gente só conseguiu tirar as crianças, todo mundo, os moradores. E o fogo consumiu tudo muito rápido. Eu já tô nervoso, muito nervoso aqui. Eu já tô sem palavras, já não sei nem mais o que falar para vocês. Minha esposa tá me chamando. Encontrou a esposa? Vai lá, Vitor. Vai lá. Esse momento também é importante ter esse contato com a esposa. Trabalhou arduamente tentando controlar esse incêndio. Agradecer ao Vitor, que é uma das histórias dessa tragédia que está acontecendo nesse momento na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Santa Cruz, com esse incêndio, que são famílias que ocuparam, invadiram sim, mas a história é porque não tinha o que fazer. E aí agora estão lá sofrendo com isso. Agradecer ao Vitor. Tá o Vitor aí falando com a sua esposa, ele que ficou na frente. Obrigado, Vitor. Muito obrigado, atenção de vocês. Que precisar da Band News FM pode procurar a gente também. O Leandro tá por aí? Acho que a gente perdeu o contato com o Vitor, acho que a ligação caiu, né? Mas... acho que a ligação também, mais de 1 hora, a gente está direto com o Leandro, né? A gente está aqui tentando contato, Lacerda, com o Corpo de Bombeiros, ou tentando contato aqui com o Tenente Coronel Lauro Boto. A gente falou agora há pouco, a Júlia Calembá estava com ele lá, no porta-voz da corporação, estava com ele lá no centro da cidade, no trabalho de combate a outro incêndio, né? Que é o incêndio ali no centro da cidade, na Rua dos Inválidos, e ele, como representante porta-voz do Corpo de Bombeiros, já deve ter informação, deve ter outros detalhes a respeito desse trabalho, né? Isso, e o Gustavo Silema vai trazer pra gente agora. A gente está desde exatamente 1 hora, a gente entrou no ar com a ligação aí, Maurício, fechar ali a linha do ouvinte Leandro, que ficou há 1 hora com a gente no ar exatamente. A gente entrou 8h56 no ar com a informação do incêndio, lá em Santa Cruz, recebendo as primeiras imagens. Colocamos o ouvinte, o Leandro, que é o representante da Associação de Moradores do condomínio em si, não dessa ocupação, e a gente ouviu o subprefeito, ouviu um morador. O Gustavo Silema vai trazer agora para a gente um resumo do que é esse incêndio, a dimensão e esse condomínio. Fala, Gustavo, boa noite. Isso, boa noite, Lacerda, boa noite também ao Maurício. Uma recapitulação do que está acontecendo, né? A gente está acompanhando isso há cerca de 1 hora. Alguns pontos importantes já da nossa cobertura, como, por exemplo, o subprefeito da Zona Oeste do Rio, Edson Menezes, que afirmou que já está em contato com a Secretaria Municipal de Educação para poder disponibilizar unidades da região que possam abrigar moradores que estão sendo afetados por conta desse incêndio que atinge um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida em Santa Cruz. A Gabriela Morgado já entrou em contato também com a Secretaria de Educação e disse que vários equipamentos da Prefeitura podem sim ser usados para abrigar essas pessoas que perderam as casas, entre eles escolas municipais da região, mas a Prefeitura só deve decidir isso nas próximas horas. A gente também teve contato com a Light e com a Naturgy, que informaram que estão a caminho para poder avaliar a situação, para saber se cortam ou não o fornecimento de energia e de gás também, respectivamente. A gente pode também acompanhar a situação por meio do nosso tempo real no nosso Twitter e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br, das chamas, né, que atingem esses barracos construídos entre 2 condomínios ali em Santa Cruz, na Estrada dos Palmares.
cerca de 450 famílias afetadas por conta desse incêndio. Ô, Gustavo, a gente tem aí esse número, né, de 450. Agora há pouco a gente ouviu o nosso ouvinte Leandro, que representa ali os moradores, falou 450. A Rose Rocha, que também é uma liderança lá, falou algo em torno de 200. E o nosso ouvinte, o Vitor de Sá, que é um morador, também falou algo em torno de 200. Pode ser no momento da correria a gente ter 450 pessoas, cerca de 200 famílias. Obviamente esses números vão ser contabilizados pela Secretaria de Assistência Social, quando for tratar já como desabrigados, desalojados, quando fizer um cadastro ao longo da madrugada e amanhã de manhã, possivelmente, a gente já vai ter um balanço mais completo desse número, né? Mas são famílias, né? São histórias. Inclusive, você estava fazendo uma pesquisa aí de toda a polêmica envolvendo essa ocupação próximo a 2 condomínios do Minha Casa Minha Vida, né? Isso, Lacerda. Os barracos construídos há cerca de 4 anos, com madeira e plástico no pátio desse conjunto, a ocupação, né, teve início há 4 anos. Os barracos ficam localizados entre os condomínios residenciais Aveiro e Cascais. As moradias que são constituídas por um cômodo de 2 metros quadrados, cozinha comunitária com fogão a lenha e também banheiros compartilhados. Não há saneamento básico nesses barracos. Então, essa ocupação batizada de Unidos Venceremos, que até no ano passado, Lacerda, a gente noticiou também aqui na Band News FM, que fizeram um protesto na Avenida Brasil para reivindicar a promessa de aluguel social feita pelo ex-prefeito Marcelo Crivella. E até em entrevista agora à nossa reportagem, o atual subprefeito da Zona Oeste, o Edson Menezes, afirmou que a nova gestão vai se analisar em breve esse caso em relação ao aluguel social, mas que o momento é de controlar as chamas e, claro, ajudar as pessoas afetadas pelo incêndio. A gente também conversou com a dona de casa Rose Rocha, que trabalha como uma espécie de síndica ali do local e organizava o dia a dia dos barracos. Ela que também está auxiliando na fuga de moradores e no controle das chamas. O Vitor de Sá Marques, que entrou em contato com a gente, inclusive relatou o uso, né, de baldes d'água, todo o aparato que ali os moradores estão oferecendo para poder auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros a controlar essas chamas. Como você falou, são famílias, são histórias, pessoas que infelizmente não tiveram condições ali para poder comprar ou alugar algum apartamento, alguma casa ali durante a vida, acabaram tendo que recorrer a esses barracos construídos entre 2 condomínios ali, né, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Só frisando, Lacerda, que não há informação de feridos, no entanto, como a Luana pontuou, o Corpo de Bombeiros já deixou, né, todos os hospitais da região de sobreaviso, caso a gente torce que não aconteça isso, mas caso algum ferido apareça, seja localizado, seja diretamente encaminhado para essas unidades. Olha, por sorte, né? As imagens que a gente acompanha na nossa live, quem está acompanhando lá no YouTube da Band News FM Rio, estamos ao vivo lá também e tem uma dimensão, né? A gente conversava com o nosso ouvinte Leandro Ferreira, né, Maurício? Leandro Ferreira. Isso. Leandro Ferreira. Presidente da Associação de Moradores do condomínio Minha Casa Minha Vida. Desde o início, né? A gente está nessa busca de nomes, né? Ele está desde o início do conjunto Minha Casa Minha Vida nesse trabalho de liderança. Exatamente. E aí ele detalhou a altura, né? 4 andares tem os prédios e as labaredas ultrapassam esses 4 andares. Até pedi mais uma vez para o Pedro Idobal botar na nossa live, para quem estiver acompanhando, observar, porque o condomínio é enorme, são diversos blocos, 11 condomínios dentro de uma área, então você tem uma dimensão do tamanho, e também a gente tem, entre um condomínio e outro, uma área grande com diversos barracos. Então, dentro dessa área, a gente tem pelo menos aí umas 200 famílias que as pessoas estão comentando com a gente. É uma área grande que acabou pegando fogo, quem está acompanhando nossa live está vendo. Bem ao fundo tem uma área de educação da Prefeitura do Rio de Janeiro. É uma área muito grande e a gente vai já falar com o Corpo de Bombeiros também para trazer informações da situação do combate às chamas, Gustavo. Lacerda, e é importante também a gente até citar isso em relação a como é que era a estrutura desses barracos. A gente até entrou em contato durante a nossa cobertura de um pastor, uma igreja que existia também entre os barracos também. Então, realmente,
era como se fosse um condomínio dentro de outro condomínio ali, então realmente muitas pessoas. A gente está na linha, Gustavo, Marcos Lacerda, ouvintes da Band News FM, com o Tenente Coronel Lauro Boto, ele que é Relações Públicas do Corpo de Bombeiros, é o porta-voz do Corpo de Bombeiros, nesse contato aí com a imprensa. A gente conversou com o Tenente Coronel Boto há pouco no incêndio no centro da cidade do Rio de Janeiro, que estava em processo de rescaldo, e ele está a caminho nesse momento de Santa Cruz para acompanhar de perto também esse trabalho da corporação do Corpo de Bombeiros aí, que mobiliza aí 3 quartéis. Coronel Boto, mais uma vez, boa noite para o senhor. Obrigado por participar com a gente aqui na Band News FM. Boa noite, Maurício. Mais uma vez, estamos aí à disposição. Coronel Boto, tem ideia da quantidade, do efetivo mobilizado aí pelo Corpo de Bombeiros para tentar apagar as chamas? A gente está vendo aqui nas imagens que a gente recebe dos nossos ouvintes as chamas muito altas, né? Nessa ocupação não foi propriamente dita, no incêndio propriamente dito não foi nos blocos onde moravam as pessoas, mas sim numa ocupação que fica entre 2 condomínios do Minha Casa Minha Vida. Qual o efetivo empregado nesse momento pelo Corpo de Bombeiros para tentar combater essas chamas? Maurício, primeiro, antes de mais nada, gostaria até de tranquilizar a população que as informações que a gente tem é que a gente não teve vítimas lá de nenhuma ordem, né, seja vítima fatal ou qualquer outro tipo de pessoa que venha ter sido ferida ou machucada nesse incêndio. A gente conseguiu evacuar o pessoal a tempo e agora a nossa grande preocupação é que ele não se propague, principalmente para esses 2 condomínios habitacionais que tem ali ao lado, né, do Minha Casa Minha Vida. Como você bem colocou aí, são esse outro conjunto de onde originou o incêndio, ele é muito precário, né, é uma comunidade ali de pessoas bem carentes, então a carga de incêndio é muito grande, a gente tem muitas construções em madeira. A nossa preocupação principal era evacuar o pessoal e fazer com que ele não se propagasse. A gente está lá com 3 unidades, já estamos deslocando também viaturas de água, viaturas de combate a incêndio e de salvamento de outras unidades. Como você colocou aí também, a gente estava em outro incêndio de grandes proporções lá no centro, mas a gente está conseguindo mobilizar os recursos necessários para poder ter também essa operação bem sucedida nessa noite que está prometendo aí para a gente, está agitada. Sem dúvida. Tenente Coronel Lauro Boto, Marcos Lacerda falando. É o trabalho do Corpo de Bombeiros pesado, né? Você falou até que nesse momento o objetivo é tentar preservar as edificações que estão no entorno desse, digamos, condomínio, dessa ocupação que se transformou. As pessoas falam em números que ainda são um pouco destoados, né? 200 famílias, outros 450 famílias, então pode ser até 200 famílias e 450 pessoas, mas a grande preocupação é atingir essa área de edificação. Até um ouvinte que entrou em contato com a gente, estava aqui no ar ao longo da última hora inteira, mencionou que teria atingido já o bloco de número 11, a preocupação com a tubulação de gás. O trabalho do Corpo de Bombeiros nesse momento tem alguma intensificação em relação às edificações ou está mesmo apenas esperando para o fogo baixar? Obviamente que ali no meio é madeira, né? Então a tendência é de que apague, mas já há alguma preocupação de ter atingido alguma edificação? A gente, na verdade, essa preocupação a gente tem praticamente em todo incêndio, que é a desconexão, né, com as linhas de transmissão tanto de energia elétrica quanto de fornecimento de gás. Essa foi e sempre é uma das preocupações que a gente tem assim que a gente chega no local de incêndio. Já realizamos contato e já foi cortado o abastecimento tanto de gás quanto de energia elétrica para que a gente pudesse começar a efetuar o combate. Agora, como eu coloquei aqui anteriormente, a gente sabe que tem ligações em algumas comunidades, talvez como essa também, às vezes tem algum tipo de ligação clandestina que acaba dificultando um pouquinho esse nosso trabalho, que gera essa preocupação também. O que a gente tem hoje, o que eu tenho agora para passar para vocês, eu estou ainda em deslocamento para o local lá do evento e vou colher mais informações assim que eu chegar lá e me comprometo a passar a vocês, é que a gente conseguiu evacuar o pessoal, a gente conseguiu controlar para que o incêndio não se propagasse para as edificações vizinhas, principalmente essas que são
muito populosas do Minha Casa Minha Vida, e por enquanto a gente está sendo bem sucedido, porque a gente ainda não teve nenhuma vítima de nenhuma ordem. E eu estou a caminho, assim que eu chegar lá, eu até agradeço a oportunidade de estar falando a vocês, mas assim que eu chegar lá eu passo maiores essas e outras informações a vocês. Tenente Coronel, só uma última pergunta, que é até uma preocupação dos moradores em relação à água, né? A gente sabe que não tem os hidrantes ali nesse condomínio, obviamente não são em todas as partes do Rio de Janeiro que a gente encontra hidrantes. Como é que está o trabalho para reabastecer os caminhões? Você sabe qual é essa logística? Onde que eles estão indo, a distância? Em princípio, a gente não está com problema nenhum de recurso, tanto hídrico quanto recurso humano, material. A gente está sendo bem suprido. A gente está com 2 tanques reboques, que popularmente é conhecido como carro-pipa, e o nosso é até maior ainda, né? São os nossos tanques reboques. A gente está lá conseguindo abastecer as nossas viaturas de combate a incêndio. Então, o problema da ordem de suprimento de água a gente não está tendo, não. Apesar da carência, como você bem colocou aí, da rede de hidrantes que a gente tem lá naquela localidade. Então, agora entendi até um pouco... não está tendo problema com isso, não. Entendi até um pouco a logística, né? O caminhão, porque eles estavam comentando que está saindo mais um caminhão vazio. O caminhão faz o combate, quando ele tem uma capacidade de água, ele sai dali, vai para o caminhão-pipa que está próximo, é reabastecido e volta para controlar. Exatamente. A gente tem esses tanques reboques, eles têm capacidade, alguns de 20 mil, outros de 30 mil litros. Ele reabastece as viaturas que fazem propriamente o combate a incêndio, que tem uma capacidade de água um pouco menor, mas que estão sendo supridas por essas outras viaturas maiores nossas. Então, fiquem tranquilos também que, quanto aos recursos hídricos, estamos sendo bem atendidos lá também. Perfeito. Tenente Coronel Lauro Boto, porta-voz do Corpo de Bombeiros, em mais uma noite de muito trabalho aqui no Rio de Janeiro. É o segundo incêndio aí de grandes proporções que atinge uma localidade aqui no Rio de Janeiro, primeiramente mais cedo no centro da cidade, ali na Lapa, no centro velho do Rio de Janeiro, uma loja de materiais acrílicos, né? Muito material inflamável naquela loja. No momento em que nós conversamos, eu e o Tenente Coronel Lauro Boto, por meio da repórter Júlia Calembar, o incêndio estava sendo controlado na fase do rescaldo, durante a madrugada mais trabalho, e agora na Zona Oeste o Corpo de Bombeiros sendo mobilizado por meio de 3 quartéis, 3 unidades então sendo mobilizadas, não é isso, Tenente Coronel? É isso. Estamos com 3 unidades nossas lá da região, fora as outras unidades de apoio, grupamento de busca e salvamento, grupamento técnico de suprimento de água para incêndio. Então toda a estrutura da corporação está mobilizada para a gente poder finalizar essa operação aí com sucesso também. A linha está aberta então para esse contato entre a Band News FM, os ouvintes da Band News FM e o Corpo de Bombeiros, por meio do Tenente Coronel Lauro Boto, que está se deslocando nesse momento para o local do incêndio para acompanhar de mais perto aí o trabalho do Corpo de Bombeiros. Um abraço, obrigado aí pela participação, Tenente Coronel Lauro Boto, fornecendo aí as informações sobre os suprimentos do Corpo de Bombeiros para tentar controlar essas chamas, né? Alguns ouvintes reclamando, falando de uma suposta falta de água, né, para combater as chamas nesse incêndio, nessa ocupação, nesse condomínio Minha Casa Minha Vida lá em Santa Cruz, mas ele explicou toda a logística, né? Um caminhão-pipa abastece o tanque do Corpo de Bombeiros para que ele, com força, com jato, né, com a impulsão da máquina do Corpo de Bombeiros, possa ser mais efetivo no combate ao incêndio. O caminhão-pipa tem um armazenamento maior, né, do que um caminhão do maquinário, né, dos bombeiros que utiliza escada. Não é o caminhão de escada Magiros para esse tipo de ação, mas é aquele caminhão tradicional do Corpo de Bombeiros. Ele tem um tanque de abastecimento de água menor e aí fica indo e voltando. Mal comparando, né, para quem tem em casa aquele equipamento para lavar o chão, lavar a parede, né? O caminhão-pipa é a caixa d'água, e aquele equipamento, aquela bomba de água para o lava-jato, para poder esguichar água com força para fazer o combate efetivo ao incêndio. E a gente nem sabe também, nesse momento, como é que está a questão dos imóveis, né? Porque poderia ter um abastecimento de água dos imóveis, mas até uma imagem que está rodando na nossa live agora, a gente vê claramente que tem de canos pelo chão, de ligações clandestinas que foram feitas, e até o Tenente Coronel Lauro Boto explicou agora há pouco a dificuldade dos bombeiros perante
a essas ligações clandestinas de até ter água ali do próprio condomínio para combater a chama, né? Os moradores utilizando balde, jogando, mas pelo menos a notícia que a gente tem é de que não há pessoas feridas, não temos informações de pessoas feridas ou até mesmo desaparecidas em função desse incêndio, e nesse momento agora é o trabalho de evitar que as chamas se propaguem para os imóveis laterais, né, que aí sim são edificações, são estruturas mais problemáticas, no sentido até de acabar podendo ter um colapso, enfim. A Defesa Civil já foi acionada para o local para até analisar a condição da estrutura devido ao calor, e a gente também vai seguir acompanhando com a chegada da Defesa Civil. O subsecretário Márcio Mota está a caminho também para ver as condições. Nesse momento, o combate ao incêndio é focado em evitar que ele se propague, porque são estruturas de madeira, pallets, tapumes, que são colocados compensados, e aí o fogo ele é intenso no início, ele é potencializado por conta de colchão, muitos colchões lá, porque geralmente era apenas um dormitório, eram cômodos de 2 metros quadrados que uma família vivia, a cozinha era compartilhada com o fogão a lenha, o banheiro era compartilhado, existia uma igreja, né? Banheiro comunitário. Então, é uma estrutura muito delicada, assim, insalubre até para se viver, e as pessoas moravam ali. O que começa e propaga o incêndio é um colchão, ele acaba potencializando, a madeira mantém, sustenta, mas em um determinado momento ele vai baixar. E a torcer para o vento também ventar menos e os bombeiros evitarem isso é o trabalho nesse momento. Né? Justamente nessa fase do ano que a gente está vivendo, né, janeiro, que a gente tem dias muito quentes, né, dias muito abafados, a gente sempre, nas últimas semanas, tem trazido informação de chuva durante a noite, né? Uma chuva ajudaria muito aí para debelar a intensidade dessa chama, né, para abaixar o nível da chama que atinge aí, que a gente viu chamas muito altas realmente, nessas imagens enviadas pelos nossos ouvintes. O Marcos Lacerda falou a respeito do tipo de edificação não, de forma improvisada, a construção desses barracos, né, do material muito compensado, muito pallet, muito plástico também, e falava também das condições insalubres, né? A gente imagina que o acondicionamento do lixo, né, não seja o mais apropriado, e o lixo ajuda a espalhar as chamas, muitos artigos de plástico, muitos descartáveis, ou seja, tudo contribui para que as chamas se propaguem, né? E isso pode ter contribuído para que o fogo tomasse as proporções atingidas aí no início da noite, que a gente recebeu aí essa informação, ou seja, um terreno propício para que o incêndio pudesse acontecer, para que o incêndio tivesse início, né, e a dificuldade também do Corpo de Bombeiros para controlar essas chamas. Equipes da Light atuando no local, da Natos também. Na verdade, da Natos é ainda a caminho da Avenida dos Palmares, e da Light já vendo a questão da energia elétrica. A Natos de que é a grande preocupação, porque a gente observa até nesses condomínios, geralmente a tubulação de gás é do lado de fora. Então tem essa preocupação também do fogo propagar por lá. É um procedimento padrão de fechar a instalação de gás, já que é uma tubulação. A gente vai acompanhando, obviamente, ao longo da noite, ao longo da madrugada. Agradecer aos ouvintes que participaram conosco, interagiram, quem está acompanhando a nossa live. Felizmente não tem, nesse momento, informação de feridos, todos saíram bem. A gente está monitorando a situação do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil está a caminho de lá. A gente daqui a pouco traz a palavra da Defesa Civil, vai fazer uma análise do imóvel, mas a gente tem o compromisso de retransmitir a Voz do Brasil em função dessa cobertura, em função dessa tragédia, né? Sem morte, mas uma tragédia pessoal para as pessoas que não tinham nada, não tinham local, encontravam ali 2 metros quadrados para viver com a família. A gente ouviu o Vitor de Sá, que é vendedor ambulante, tem um bebê recém-nascido de 6 meses, uma outra criança de 3 anos de idade, mais a esposa, não tinha onde morar, morava com uma tia que acabou ficando debilitada, não conseguiu mais dividir a casa com ela, teve que ir para lá 2 anos
e agora não sabe nem mais para onde vai. Perderam tudo que tinham, né? Você imagina para construir, para comprar um móvel mínimo que seja, um conjunto de cozinha, sabe? A gente imagina, faz ideia do sacrifício que as pessoas têm para tentar organizar a sua casa, e o fogo chega e é impiedoso, leva tudo de uma vez. A origem das chamas a gente não tem como afirmar, mas o próprio Vitor, na conversa com a gente, diz que suspeita de onde possa ter ocorrido esse incêndio. Os moradores, os vizinhos perceberam dentro de um barraco fechado em que o dono não estava no momento, que pode ter começado, a origem pode ter sido nesse barraco que fica justamente bem no meio dessa ocupação nesse condomínio do Minha Casa Minha Vida, na Estrada dos Palmares, em Santa Cruz. Ou seja, ainda vai ser um trabalho também de difícil investigação sobre a origem, que pode ter provocado esse incêndio nessa comunidade montada dentro desse conjunto Minha Casa Minha Vida. São 10h17, Marcos Lacerda. A gente traz outras informações aí ao longo da nossa programação, né? Exatamente. A gente vai para a Voz do Brasil agora, retransmissão da Voz do Brasil. Hoje, como tivemos essa cobertura especial desse incêndio, a gente flexibilizou ela um pouco mais tarde, mas tem um compromisso de divulgar a Voz do Brasil. Então, por imposição da lei, a gente retransmite agora a Voz do Brasil. A qualquer momento a gente traz outras informações aqui na programação da Band News FM. É isso, são 10h18, agradecendo aí a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui na nossa live, na live do Terceira Edição que se estendeu aí um pouco mais, né? São 10h18, a gente terminaria o jornal às 9h da noite. Estamos concluindo essa edição, essa cobertura especial às 10h18, cobertura que teve a participação do Marcos Lacerda, da Luana Bernardes, do Gustavo Silema, da Gabriela Morgado, da Júlia Calembá, do Sérgio Leão e também da Natália Teixeira, além do Pedro Dobal, na retaguarda, na equipe digital, disponibilizando aí as imagens no site bandnewsfmrio.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa live aqui, tanto no Facebook como no Twitter e no nosso canal no YouTube. A gente vai agora para a transmissão da Voz do Brasil e volta ainda às 11h da noite, às 11h20, com a programação da Band News FM. Você ouviu Band News Rio, Terceira Edição. Oferecimento Samok, saúde com segurança a serviço de todos. 3032-8818. 3032-8818.